CESP-DPE, Defensor Público 2013. Julgue o item a seguir no que concerne à remissão penal de acordo com a LEP. O sentenciado que sofrer acidente no trabalho e, consequentemente, ficar impossibilitado de prosseguir trabalhando e estudando, continuará a se beneficiar com a remissão apenas pelo trabalho. Item errado. Lei de Execução Penal, artigo 126, parágrafo 4º. O preso impossibilitado por acidente de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remissão. Banca CESP, DPE, Defensor Público 2013. Julgue o item a seguir no que concerne à remissão penal de acordo com a LEP. A remissão, de acordo com o preceito expresso na LEP, será declarada mensalmente pelo juiz da execução com base nos registros do condenado acerca dos dias trabalhados e ou de estudo, ouvidos o MP e a defesa. Item errado, Lei de Execução Penal, artigo 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. Parágrafo 3º. Para fins de cumulação dos casos de remissão, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem. Observação: não há, na regra, nenhuma informação de que a remissão deva ser declarada mensalmente pelo juiz. CESP, DPE, Defensor Público 2013. Julgue o item a seguir no que concerne à remissão penal de acordo com a LEP. A remissão pelo trabalho, pelo estudo, contempla os condenados que cumpram pena em regime fechado, semiaberto e aberto, não se estendendo aos que estejam em gozo de liberdade condicional. Item errado, Lei de Execução Penal, artigo 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. A OCP 2018, SUSIP. São garantidos aos condenados internados uma série de assistências previstas na Lei de Execução Penal. Acerca dessas assistências, é correto afirmar que a assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas. O estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela administração. Item correto, Lei de Execução Penal, artigo 13. O estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela administração. A OCP 2018, SUSIP. São garantidos aos condenados internados uma série de assistências previstas na Lei de Execução Penal. Acerca dessas assistências, é correto afirmar que a assistência à saúde do preso e do internado ocorre em caráter apenas curativo e compreende o atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Item errado, Lei de Execução Penal, artigo 14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. A OCP 2018, SUSIP. São garantidos aos condenados e internados uma série de assistências previstas na Lei de Execução Penal. Acerca dessas assistências, é correto afirmar que as unidades da Federação não deverão ter serviços de assistência jurídica integral e gratuita,
pela Defensoria Pública dentro e fora dos estabelecimentos penais, sendo obrigação do condenado providenciar defensor particular. Item errado, Lei de Execução Penal, artigo 16. As unidades da Federação deverão ter serviços de assistência jurídica integral e gratuita pela Defensoria Pública dentro e fora dos estabelecimentos penais. A OCP 2018 SUSIP. São garantidos aos condenados e internados uma série de assistências previstas na Lei de Execução Penal. Acerca dessas assistências, é correto afirmar que a assistência ao egresso consiste na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade e na concessão obrigatória de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 3 meses. Item errado, Lei de Execução Penal, artigo 25. A assistência ao egresso consiste, inciso 2, na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses. CESP-DPE, Defensor Público 2013. Considera-se falta média a inobservância pelo condenado à pena privativa de liberdade do dever de obediência ao servidor e do respeito a qualquer pessoa com quem se relacione no ambiente prisional, bem como do dever de cumprir as ordens recebidas. Item errado. Lei de Execução Penal, artigo 51, inciso 3. Considera-se falta grave a inobservância pelo condenado à pena privativa de liberdade do dever de obediência ao servidor e do respeito a qualquer pessoa com que se relacione no ambiente prisional, bem como do dever de cumprir as ordens recebidas. Banca CESP, Polícia Civil, Agente de Polícia, 2013. Os condenados pela prática de qualquer crime hediondo serão submetidos, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético mediante extração de DNA por técnica adequada e indolor. Item correto, Lei de Execução Penal, artigo 9º-A. Os condenados por crime praticado dolosamente, com violência de natureza grave contra a pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos no artigo 1º da Lei nº 8.072, de 1990, crimes hediondos, serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração de DNA por técnica adequada e indolor. CESP-TJ, Juiz de Direito, 2012. A penitenciária destina-se a condenados à pena privativa de liberdade de reclusão em regime fechado ou semiaberto. Item errado. Lei de Execução Penal, artigo 87. A penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão em regime fechado. CESP-TJ, Juiz de Direito, 2012. Ao juiz não é permitido modificar, de ofício, as condições estabelecidas para o regime aberto, podendo fazê-lo apenas a requerimento do MP ou da defesa do sentenciado. Item errado, Lei de Execução Penal, artigo 116. O juiz poderá modificar as condições estabelecidas de ofício a requerimento do Ministério Público, da autoridade administrativa ou do condenado, desde que as circunstâncias assim o recomendem. CESP-TJ, Juiz de Direito, 2012. Admite-se que o condenado maior de 70 anos de idade, beneficiário de regime aberto ou semiaberto, seja recolhido em residência particular.
Item errado, Lei de Execução Penal, artigo 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: inciso 1, condenado maior de 70 anos. Inciso 2, condenado acometido de doença grave. Inciso 3, condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental. Inciso 4, condenada gestante. Banca CESP, Analista Judiciário, 2014. A pedido da Defensoria Pública, o MP pode autorizar a saída temporária de um detento do estabelecimento penal, uma vez que, no exercício da fiscalização penitenciária, o MP realiza o controle da regularidade formal das guias de recolhimento e de internamento. Item errado, Lei de Execução Penal, da saída temporária, artigo 123. A autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a Administração Penitenciária. CESP-TJ, Juiz de Direito, 2012. Com base na Lei de Execução Penal, é correto afirmar que condenados que cumpram pena em regime semiaberto podem receber permissão de saída do estabelecimento prisional sem vigilância direta para frequentar curso supletivo profissionalizante ou curso superior. Item errado. Lei de Execução Penal, artigo 120. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento mediante escolta. Observação: a frequência em curso supletivo, profissionalizante ou curso superior é permitida por meio da modalidade de saída temporária e não dá de permissão para sair. CESP-TJ, Juiz de Direito, 2012. Com base na Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a saída temporária pode ser concedida aos condenados que cumpram pena em regime fechado e semiaberto e aos presos provisórios, mediante autorização do diretor do estabelecimento onde se encontram presos. Item errado, Lei de Execução Penal, da saída temporária, artigo 122. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para a saída temporária do estabelecimento sem vigilância direta. Artigo 123. A autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a Administração Penitenciária. CESP, DPE, Defensor Público, 2013. Julgue o item a seguir no que concerne à remissão penal de acordo com a LEP. Os presos custodiados em decorrência do cumprimento de medida cautelar privativa de liberdade poderão remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo da execução provisória da pena. Item correto, Lei de Execução Penal, artigo 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. E aí, acertou muitas questões? Gostou da metodologia? Acesse a descrição do vídeo no primeiro link, conheça o nosso curso e lá deixaremos 100 questões para você treinar. Até a próxima!